sobre o resto da estrutura familiar, saindo só da estrutura da hierarquia em si, os pais, os filhos, a gente sempre fica com aquilo, né? E quem mais? Quando que os irmãos importam? Quando que os tios importam? Quando que a gente vai lá para os bisavós? Então, a gente vai olhar um pouco esses parentes. A gente vai sair um pouquinho do núcleo familiar e vai falar um pouco mais dessa estrutura mais aberta dos parentes, de um modo geral, da precedência em relação aos irmãos, aos filhos, né? E vou trazer alguns exemplos no final. Então, como que isso aparece na prática e como interfere. Então, eu peguei só alguns exemplos, porque a gente vai falar mais profundamente desses exemplos na próxima aula, que é só das encrencas, né? A próxima aula vai ser só dos emaranhados e de todas as questões mais densas que vão ali aparecendo na constelação. E uma coisa interessante, que eu até já quero trazer para vocês, é que quando a gente lê num livro uma coisa, e pega um livro mais atual do Bert, a gente vê informações já um pouco diferentes. Então, eu falei para vocês, começa pela biografia. Reafirmo agora, começa pela biografia, porque foi a última coisa que ele escreveu. Porque quando você pega, por exemplo, a questão de aborto na biografia, ele fala que tem que incluir, porque essa é a visão das novas constelações. Quando você pega lá nas ordens do amor, ele diz que isso é problema dos pais, que é um segredo dos pais e deve ficar entre eles. Então, não tem essa contagem dos irmãos com os bebês que foram perdidos. Então, fica uma informação, se a gente pega para ler a obra dele do comecinho, realmente, vai nessa linha temporal, demora muito para chegar na atualização. Então, começa do atual, e aí depois você vai lá para a base, realmente, para ver de onde veio, como que surgiu e ver os exemplos. Mas é importante já começar com essa visão do que é o mais atual e que é o mais praticado, né? Porque senão acaba ficando um monte de detalhezinhos, assim, para fora, né? E ele mesmo vai dizendo isso. Ele fala, eu percebo, e como é uma terapia fenomenológica, né? A gente está ali para ver o fenômeno do que está acontecendo. Ele vem com essa explicação. Eu percebo que isso aqui mudou. Antes eu via de um jeito, agora eu entendo isso de outra forma, porque eu percebi que funciona assim. Então, quando ele relata, ele vai relatando as percepções dele e o que mudou na visão dele em relação à constelação. Beleza? Vamos lá, vou pedir para vocês, então, fecharem os microfones. Eu vou para a apresentação, depois eu volto, faço uma pausa. Deixa vocês respirarem um pouco, mas pouco. Na verdade, eu vou falar bem a parte teórica e deixo os exemplos para a segunda etapa, então. Então, hoje a gente vai falar de estrutura familiar, olhando para a estrutura familiar de uma forma mais ampla, saindo só do núcleo dos pais e os filhos, e expandindo isso um pouco para os avós, expandindo isso para outros parentes, para entender essa relação, essa percepção com tios, a relação dos irmãos. Então, a gente vai olhar para o sistema familiar com uma visão um pouco mais expandida. A gente vai olhar, então, para todo o grupo familiar. E vamos lá. Então, começando pelo vínculo, né? O que estabelece esse grupo familiar? Então, a família dá vida ao indivíduo. Dela provém todas as suas possibilidades e limitações. Graças à família, ele nasce no seio de um determinado povo, numa determinada região, e é vinculado a determinados destinos e tem que arcar com eles. Isso é uma coisa que eu, já antes das constelações, eu me peguei pensando, né? O quanto a gente tem por falta de palavra melhor, realmente chamar de destino, né? Você escolhe o que faz com certos aspectos da tua vida, mas só de ter nascido num país, você já tem um pacotinho ali do que é aceitável ou não, de como é a vida ou não, qual é o pacotinho cultural daquele local, o pacotinho geográfico pensando em clima, em condições naturais, e tudo isso impacta diretamente na vida da pessoa. A gente tem, só de nascer reduzindo um pouco mais, né? Naquele estado, a gente tem variações regionais gigantes aqui dentro do Brasil, por exemplo. Ah, mas tudo bem. E a diferença de quem nasce de uma cidade para outra? Às vezes a distância não é tão grande, mas você tem uma cidade
com, sei lá, 1 milhão de pessoas e na outra cidade com 10 mil. Então, essa diferença de como é a rotina, o dia a dia, de qual é a dinâmica, de acordo com o tamanho da cidade, também impacta. E vai reduzindo. No meu bairro, a diferença de um bairro para o outro. Mudei agora de bairro. A diferença de comportamento de um lugar para o outro. O quanto você consegue, ou conseguia, né, antigamente, brincar na rua, por exemplo. Isso determina a vida de uma criança, o quanto ela consegue correr, brincar e ter amigos e se relacionar com pessoas na rua, no condomínio, naquele núcleo próximo à casa dela, ou o quanto isso não é possível. E até mesmo se olhar, eu estou aqui e meu vizinho está ali do lado. Como é na minha casa, não é como é na casa dele. E essa diferença, a gente não tem controle sobre isso. Foi o simples fato de nascer na família que nasceu que determinou tudo isso. E o que eu tenho depois é a minha forma de lidar com aquilo que me foi dado. Mas isso já foi determinado simplesmente pelo meu nascimento. E tem uma coisa aqui que impacta muito, que é muito importante, que é a linguagem, que é a forma com que aquele grupo se expressa, a forma com que a gente dá nome para as coisas, inclusive no sentido do quão emocional uma pessoa é com o mundo, interpreta, percebe o mundo. A linguagem afeta diretamente, não só na nossa comunicação, mas na intensidade daquilo que a gente diz e daquilo que a gente sente. Então, às vezes, você pega um casal, que é uma pessoa de cada país, você percebe essa diferença de leitura do mundo, que é primeiro individual, depois cultural, mas você percebe que até na forma de expressar essa diferença pode vir com uma carga maior ou menor de intensidade emocional pelo simples uso das palavras. Então, quanto a própria linguagem está influenciando diretamente nisso. E a gente escolheu diretamente nada disso, foi simplesmente por ter nascido onde nasceu. Então, o nosso sistema determina esse formato inicial da vida, que determina e impacta durante toda a vida, né? Que marca a gente por toda a vida. Então, quem sou eu exatamente? Tentando desconsiderar tudo isso. Não existe. Não existe um eu sem considerar todo esse contexto de onde essa pessoa nasceu. Então, para mim, é inconcebível atiçar alguém contra os pais, como é feito em certas terapias, ao se dizer, você tem de se libertar dos seus pais. Isso, para mim, é absurdo. Como é que uma pessoa pode se libertar dos pais se ela é os pais? Então, aqui eu trago aquele iniciozinho, o vínculo básico, que é se eu tenho pai e mãe, e aqui falando dos pais biológicos, metade de quem eu sou veio de cada um deles, e eu não tenho como negar isso. Qualquer palavra que é dita contra os pais, nesse sentido, é também dita contra si. Metade de quem eu sou veio de cada um, então não tem como me voltar contra, e eu não tenho como me libertar dos meus pais. Eu tenho como receber a vida do jeito que foi dada e seguir em frente, fazer aquele movimento, né, na vida adulta, de virar as costas para os pais e seguir em frente com culpa, com má consciência, com esse pacote todo. Mas não se libertar no sentido de romper, de quebrar, de eu não renegar, né? Renegar a própria família, dizer não venho dali ou não quero saber, porque isso é, antes de mais nada, uma forma de negar uma parte de si. A consciência, então, do grupo familiar. Além de sermos filhos, parceiros e talvez pais, partilhamos um destino comum com relacionamentos mais distantes. O que quer que aconteça, um membro do nosso grupo familiar, para o bem ou para o mal, nos afeta e afeta também os outros. Junto com a nossa família, formamos uma associação cujo destino é comum. Aqui a gente tem, então, todo o grupo familiar, não só dessa relação de pais e filhos, e o que quer que aconteça com um do grupo vai afetar todo mundo. E isso afeta, claro, sistemicamente, de uma forma sutil, mas também de forma prática. Então, de repente, você pode pensar, se acontecer alguma coisa com a minha irmã, o impacto é um, mas se acontecer com uma prima de segundo ou terceiro grau, o impacto é outro. É outro, né? Quanto mais distante, claro que o impacto é menor e a gente vai ter cada vez mais esses parentes distantes. Só que dependendo
da proximidade, do convívio, do contato, isso vai ser um impacto, por exemplo, para minha mãe. E se é um impacto muito forte para ela, acaba sendo um impacto forte para mim. Às vezes a relação ela não se dá diretamente de uma pessoa com a outra, mas de como isso reverbera no sistema, de como isso reverbera no grupo, e como eu faço parte do grupo, eu também vou sentir isso. Isso é muito claro quando a gente pensa no que é um velório, por exemplo. A gente não vai num velório por quem partiu, exatamente, a gente vai no velório por quem ficou e que está sofrendo. Geralmente a gente vai em velório justamente pelo reconhecimento das pessoas próximas a quem partiu, por consideração como uma forma de estar ali e dar o apoio. E então isso vai refletir na família inteira. E é importante considerar, sim, que mesmo que eu não tenha um vínculo direto, muito próximo, as pessoas do meu sistema vão influenciar em pessoas que são próximas a mim, que eu amo, e que por amor a essas pessoas eu também vou acabar sentindo de uma forma ou de outra. Num grupo de terapia, um homem contou que, em criança, sentado no alto de um morro, contemplava sua aldeia sendo atacada e destruída por vizinhos de outra religião. Falou do ódio que sentia por aqueles homens, alguns dos quais conhecia e estimava. Pensou então, como eu me sentiria se tivesse nascido numa daquelas famílias? Se um vento desviasse a minha alma umas poucas centenas de metros e eu penetrasse no ventre de uma daquelas mães e não da minha? Nesse caso, agora, eu estaria cheio de orgulho pela vitória, como eles, e não de dor e ódio, como estou. Eles seriam amados e nós odiados. Esse é exatamente um caso extremo daquilo que eu estava falando antes. Qual é a diferença de eu estar aqui ou estar na casa do vizinho? É geograficamente muito próximo e às vezes sistemicamente também muito próximo, né? Naquelas famílias que ia morando um aqui, fazia praticamente uma vilinha ali entre parentes. O quanto nessa aproximação, esse pequeno detalhe, eu sou filha da minha mãe e não filha da minha tia, pensando nessa relação de primo, que é algo bem próximo, né? E isso já pode fazer uma diferença muito grande dentro daquele sistema, porque o micronúcleo passou por algo diferente. Então, aquela pequena célulazinha familiar ali passou por uma história completamente diferente, isso é determinante. No caso aqui, é tão determinante que a gente está falando sobre a aldeia sendo atacada e destruída por vizinhos. Então, o quanto, às vezes, o grupo que é opositor ali, ele está exatamente do lado. É uma casa de distância. E quando a gente pensa isso em extremos até, o que divide um país de outro? Às vezes, países que estão em guerra, o que divide é uma linha imaginária. Passa aqui, ó, aqui é um país, ali é outro. Eu podia ter nascido aqui ou ali. É uma diferença muito pequena, que pode ser determinante na expressão de todo o sistema familiar. As ordens sistêmicas que permitem ao amor florescer nas famílias são muito difíceis de se definir com precisão. Elas apresentam muito mais flexibilidade do que as normas sociais ou morais, inventadas por sociedades ou pessoas para serem obedecidas à risca. Elas são diferentes também das regras de um jogo, que podem ser modificadas de acordo com as circunstâncias ou capricho. As ordens simplesmente estão aí. O amor exige o que exige, imune ao desejo das pessoas de que suas exigências sejam outras. Não se pode infringir a ordem como se infringe uma lei, mas as ordens do amor podem, e o fazem, castigar pessoas que insistem em ignorá-las. Se não agirmos segundo as exigências do amor, ele se enfraquece e morre, mas não sem pleitear compensação por tamanha negligência. Então aqui, quando a gente fala das ordens sistêmicas, das ordens do amor, a gente está falando de algo que é, algo que funciona, algo que é observado, algo que é fenomenológico. Não dá para definir exatamente por escrito como isso vai atuar, não dá para estabelecer uma lei,
uma sequência de regras ali, olha, nesse caso vai ser assim, naquele caso vai ser de outro jeito, se aconteceu isso, então é porque na família tem não sei o quê. A gente tem alguns parâmetros aí de relação, mas não dá para relacionar diretamente, dizer se isso, então aquilo, não é uma linha lógica. Por isso que muitas vezes aquela história de, se está faltando dinheiro, então tem que lidar com a mãe, porque daí não recebeu a vida, não se nutriu e não tem dinheiro. Ok, a parte da nutrição é uma coisa, de manter esse dinheiro é uma coisa. Agora, se não tem dinheiro, pode ser uma dificuldade de ganhar dinheiro no mundo, então você precisa se conectar com o mundo, e esse movimento é do pai. Não adianta tentar, teoricamente, pegar o que são as ordens do amor e dizer o que acontece naquele sistema. Quando a gente fala em constelação familiar, a gente tem que observar. E antes de trazer uma resposta ou de tentar concluir qualquer coisa, é apenas observar. Primeiro passo lá de quando você começa um movimento é parar, observar, ter essa calma, esse cuidado, sem conclusão, sem tentar direcionar, sem esperar algo. Você não espera nada, você apenas deixa o campo trazer a informação que é necessária. Porque é a partir daí, sim, que você vai ter como olhar, reconhecer o que está fora de ordem e colocar de novo cada um no seu lugar, cada um de volta para essa ordem. E quem insiste em não estar na ordem, tudo bem, a pessoa pode escolher isso. E tem constelação que a gente realmente não vai chegar no formato ideal, final, falar agora está todo mundo no lugar. Quando não dá para fazer isso, tudo bem. Cada um tem o seu livre-arbítrio, tem a sua escolha, só que isso não significa que não tenha consequências. Consciente ou inconscientemente, a pessoa vai arcar com as consequências de estar fora do próprio lugar. E aqui a boa notícia é que se alguém escolhe estar fora do lugar, e eu incluo essa pessoa no meu coração, eu não tenho que viver o destino dela, eu não tenho que pagar por ela. Só que eu preciso estar no meu lugar. E às vezes é um pouco mais desafiador estar no meu lugar quando do lado não está. Mas esse é o meu papel, é ter esse compromisso. Se eu estou no meu lugar, então eu levo todos no meu coração e eu sigo no meu lugar. Eu não tenho que ir atrás de ninguém, tentando resolver ou salvar ninguém, porque todas as vezes que eu caio nessa armadilha, eu saí do meu lugar. O meu lugar é receber a vida, olhar para frente, entregar o meu melhor e deixar que cada um tenha também as próprias escolhas, sem ter que julgar ou mudar a história ou o destino do outro. Quem pertence? Então, o grupo familiar se comporta como se fosse um congregado por uma força que liga todos os seus membros e por um sentido de ordem e de equilíbrio que atuem todos da mesma forma. Pertencem a esse grupo todos que essa força vincula e leva em consideração. E deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido. Assim, é possível discernir pelo alcance dessa força e desse sentido quem pertence ao grupo familiar. E aqui a gente está com um recorte de um livro que é lá... não, esse aqui, o 100 centímetros leveza, ele já é mais recente. Aqui a gente está com um recorte que traz, então, essa possibilidade de olhar e reconhecer que pertence ao grupo quem está ligado a ele e que deixa de pertencer a esse grupo quem já foi perdendo essa força, essa conexão. Isso não significa o ser excluído, não é alguém que deixou de pertencer ao grupo porque ele não faz parte, porque ele foi excluído, porque tem algo ali que desliga, desconecta essa pessoa. Mas a pessoa deixa de pertencer ao grupo no sentido desse grupo de influência. Então, por exemplo, quando você tem as pessoas mais próximas, os pais, os avós, às vezes a gente abre ali e puxa um pouquinho dos bisavós, mas o Bert fala que a gente não deve ficar buscando muita coisa do passado, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, quando começa a mexer, tipo, 5 gerações lá para trás, já é muita coisa, já está relembrando, abrindo, trazendo a história de pessoas que passaram há muito tempo e que com isso essa força dessa ligação, essa conexão, ela já é menor.
Então, apesar de fazer parte do meu sistema e honrar todos que vieram antes, porque a vida passou por eles, não dá para ficar o tempo inteiro voltando lá atrás e querendo reviver a história de antepassados que já se foram há muito tempo. Isso pertence ao passado. Então, também ter essa consciência de quando algo pertence realmente ao convívio e o que é necessário nesse grupo de influência, e o que pertence, sim, ao meu sistema, mas que pertence também ao passado. E deixar cada coisa no seu lugar. É muito importante, talvez pouco falado, no movimento da constelação, não só deixar cada um no seu lugar, mas também no seu tempo. Deixar no passado o que é do passado. Deixar com cada um lá de trás o seu destino. Eles viveram o que tinha, foi como foi. E não cabe a mim resgatar isso. Cabe a mim agradecer pela base que me deram para ir daqui para frente. Isso é importante de lembrar e do quanto esse vínculo, então, ele vai se tornando menos forte à medida que se distancia. Tanto que se distancia no tempo, quanto se distancia sendo aquele primo distante de terceiro grau que vê de vez em quando, ou de vez em nunca. Para relembrar aqui, então, quem pertence, falei disso lá na primeira aula, aqui está de uma forma mais resumida, a gente encontra isso em quase todos os livros. Então, os filhos, inclusive os mortos e os nascimortos, os pais e os seus irmãos, inclusive também mortos e nascimortos, bem como os nascidos fora do casamento e os meios irmãos. Os avós, eventualmente, alguns bisavós. Aqui, caso a caso, quando for necessário, isso aparece na constelação. Mas na maioria das vezes a gente começa trabalhando pai e mãe e, quando necessário, abre os avós. Quanto mais simples, quanto mais pontual, mais profundo, né? Aquela precisão cirúrgica realmente do que precisa ser visto. Então não adianta colocar o sistema inteiro, 50 gerações com todo mundo. Não, não é sobre isso. É sobre ir onde realmente tem essa influência e resolver aquilo de forma mais pontual possível. Inclui-se também pessoas sem laço de parentesco, que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, como parceiros anteriores dos pais ou dos avós, ou cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Então, aqueles emaranhados, quando alguém do grupo quando alguém que não é parente interfere de uma forma muito intensa no grupo, e com isso ele passa a pertencer ao sistema. Isso pode ser tanto no sentido de do outro viver essa desgraça ou morte, né? Então, alguém que perdeu ou que sofreu algo para que aquele sistema tenha o benefício, mas o inverso também. Então, o emaranhado acontece dos dois lados. Se o meu sistema foi responsável por gerar um grande sofrimento no sistema do outro, o meu sistema também tem vínculo com aquele outro que sofreu, né, que passou pela situação. Agora a gente vai falar um pouquinho dessa organização dos grupos, né? A gente tem as 3 leis sistêmicas, então o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca, e dentro disso a gente tem essa forma de organização que vai trabalhar o grupo de uma forma maior, né? Não só essa relação direta com os mais próximos, mas também quando tem essa interação, inclusive, de um sistema com outro sistema. Então, como vimos, o amor floresce nos nossos relacionamentos quando o vínculo, o equilíbrio entre dar e receber e a boa ordem são mantidos. Isso também se aplica à família ampliada. Entretanto, 5 dinâmicas adicionais condicionam o sucesso do amor nos sistemas familiares. Então, aqui a gente tem o respeito ao direito de participação, muito parecido com o que é o pertencimento, né? Então, todos têm o direito a pertencer e participar, a manutenção da integridade do sistema, a submissão à hierarquia de acordo com o tempo, a aceitação da ordem de precedência entre os sistemas e a sujeição às limitações do tempo. Então, a gente vai olhar e vai conversar um pouquinho sobre cada um desses. Primeiro, direito de participação. As pessoas podem continuar a afetar os outros membros
mesmo quando são evitadas pela família, excluídas de participação e às vezes até esquecidas, na medida em que influenciam algum membro do grupo, conscientemente ou não, ainda são membros do sistema familiar. Mas quem não influencia outro membro de modo visível ou oculto, já não é membro do sistema. A participação não depende das decisões ou crenças da família, depende apenas dos efeitos. Então, aqui, a gente tem aquela consciência do quanto que o parente vai ter essa participação, do quanto ele vai interferir, do quanto ele vai pertencer ao sistema ou não. Lembrando, a gente não está falando aqui de excluir a pessoa, a gente está falando de ter proximidade ou não, de ter contato ou não, de ter vínculo ou não. Vínculo de convívio, né? E nesse ponto, a gente está olhando sempre com a consciência de que é a família ampliada, porque aqui, eu não conheci pai e mãe, mesmo assim, sempre vai ter a relação direta e a hierarquia dos pais em relação aos filhos. Mas quando a gente está falando aqui do primo distante, quando a gente está falando aqui e primo entra naquela, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Quando a gente está falando daquele tio que está não sei onde, que eu não sei nem o nome. Eu sei que ele existe, não é excluído, mas eu não tive contato. Então, qual é o tamanho da interferência disso? Ou então tem aquela pessoa que teve, por exemplo, um primo que tem filho, que não sei quem, que contou que de repente foi criado próximo e teve um convívio, mas depois nunca mais viu na vida. Então, essa distância do tempo e espaço, isso também vai diminuindo os laços. Vai afetar no nível em que os outros têm mais contato, convívio, se acontece algo de ruim ali, os outros membros do sistema vão sofrer. Mas não tem essa relação direta que o que acontece com aquela pessoa, o que aquela pessoa faz na vida dela, vai ter um impacto comigo. Porque senão imagina também o inferno que ia ser, né? Porque uma coisa é lidar com as ações ali das pessoas que estão bem próximas, com pai, com mãe, com irmãos. E é óbvio, e fica bem claro o quanto isso impacta na nossa vida. Agora, imagina se eu tiver que me preocupar com aquele tio que mora em outro estado que eu nunca mais vi na vida, que eu vi num aniversário um dia e só. Eu tenho primos de primeiro grau que tive pouquíssimo contato. E até mesmo por causa da idade, né? Eles bem mais velhos e sei que existe, fazem parte, conto, né? Tenho lá os meus primos, mas eu não tive contato, não é alguém que tem uma influência direta. Tenho que ter o cuidado, inclusive por saber do destino de alguns deles, olha, eles fazem parte da família, eles carregam sim a história da minha família para frente, mas não tem o papel da conexão e o quanto isso impacta diretamente, porque eles não fazem parte do convívio. Então, a gente tem que considerar esse direito à participação, todos têm o direito a participar, mas conforme vai ficando mais distante, chega uma hora que já não tem tanto efeito ou nenhum efeito, justamente por falta de contato e de convívio. O que é diferente de alguém que foi excluído. Uma coisa é eu não tenho contato porque cada um seguiu o seu caminho, as pessoas se afastaram naturalmente, seguindo suas vidas. Isso não tem peso emocional. Outra coisa é, nossa, fulano eu não quero nem saber. Ali seria uma exclusão. É importante ter em mente essa diferença. Uma coisa é o afastamento natural, porque cada um cuida da sua vida. Outra coisa é essa necessidade de que o outro não pertence. Essa necessidade interna de anular, ou de esquecer, ou de afastar, ou de não conviver, necessidade realmente de tentar excluir o outro. Isso traz desordem para o sistema. Então, a questão da participação aqui tem esse ponto fundamental de diferença. Uma coisa é você excluir, outra coisa é simplesmente não ter contato, não ter peso daquela pessoa, da relação com aquela pessoa. Todos os membros no sistema têm igual direito a participar e nenhum pode negar ao outro o seu lugar. O sistema familiar se rompe quando um membro diz ao outro: eu tenho o direito de participar, mas você não. Isso sucede, por exemplo, se os membros apagam da memória alguém que sofreu,
fez um sacrifício ou cometeu uma falta. Talvez uma irmã que morreu na infância ou um tio que enlouqueceu. Os membros de uma família se sentem naturalmente tentados a excluir os que cometeram um crime, envergonharam a família ou violaram-lhe os valores. Mas a exclusão de qualquer membro é perniciosa para os que aparecem mais tarde no sistema, independentemente de qual tenha sido a justificativa original. Então, aqui, quando os julgamentos morais do que é certo ou errado acabam trazendo essa exclusão, gerando uma exclusão, e isso não pode acontecer, porque daí gera essa diferença. Eu sou boa e certa e correta e fiz o que era justo e fiz o melhor, eu fiz certo, o outro não tem direito a pertencer porque ele fez errado. O outro não tem o direito a pertencer porque ele fez algo que socialmente, moralmente não é aceito. Eu não posso excluir o outro pelo que ele fez. Eu só posso ter a opção ali de não conviver? Sim, porque eu não tenho a obrigação de conviver com alguém que me faz mal o tempo inteiro. Mas eu não posso ter esse envolvimento emocional de que eu tenho a necessidade de arrancar o outro. Eu não posso ter esse impulso, essa reação de querer excluir o outro. Um exemplo de dia a dia disso, né, de convívio. Uma coisa é eu fazer uma festa de aniversário, tem fulano que eu não gosto, que o convívio não é bom, mas que eu sei que ele faz parte da família, mas eu não vou convidar. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter lá o raio da festa de Natal, que vai todo mundo, e eu me opor à presença daquela pessoa. Aí deixa de ser o meu círculo íntimo e a minha escolha pessoal, e entra no espaço de excluir o outro de algo que é do sistema. Posso me excluir disso? Posso falar, eu não vou? Posso. A escolha é minha, em consequência disso também. Eu posso escolher, já que o convívio é ruim, não estar presente? Sim. Como eu faço isso de uma forma ordenada, em que eu continuo no meu lugar, em que eu não entro num emaranhado por não ter ido? Eu tenho que, primeiro, estar muito bem com a minha decisão e saber que eu estou fazendo essa decisão para estar bem, e não como uma forma de excluir, de castigar o outro ou aos outros. Porque, às vezes, o eu não vou então significa o quê? Aquela pessoa eu julgo que não tem o direito a pertencer por questões morais, e quem ficou do lado daquela pessoa eu também vou excluir, porque todo mundo devia pensar como eu. Todo mundo devia excluir essa pessoa também. E ali acaba entrando uma vingança por uma questão moral. E isso é excluir. Agora, eu sei que aquilo me faz mal. E eu sempre uso o exemplo de festa de Natal, né? Porque é muito desgastante para muita gente. Eu sei que aquela festa vai me fazer mal, eu não tenho que estar lá. Eu não tenho que conviver. Eu acho que esse é um ponto muito importante para se ter clareza. Não é porque cada um está no seu lugar e eu tenho que honrar quem veio antes que eu tenho que conviver e aceitar qualquer coisa. Só que isso tem que estar resolvido e muito bem resolvido dentro de mim. Eu não estou deixando de ir por vingança, para fazer pirraça, para machucar o outro, para excluir alguém. Não, eu estou deixando de ir só porque é melhor assim para mim. E, ao mesmo tempo, eu dou lugar para o sistema inteiro. Tipo, tá, vai ser aquela ceia de Natal, aquela bagunça de gente, tem espaço para isso no meu coração, mas eu sei que isso não me faz bem. E aí, sem ficar remoendo isso, eu escolho não estar lá. Pode ter a culpa, porque é uma má consciência, né, de não estar ali perto, mas isso não pode vir como uma reação, porque senão vai gerar um emaranhado. Manutenção da integridade. Os membros de uma família ampliada veem-se como um todo e se sentem completos quando todos os que pertencem ao círculo familiar têm um lugar de honra em seus corações. Pessoas que só se ocupam de si mesmas e de sua própria felicidade não sentem essa plenitude. Sempre que um membro da família consegue restaurar no seu coração o excluído, a diferença é prontamente sentida. As imagens internas da família e do eu ficam mais completas e a pessoa, de fato, se sente mais integrada. É muito comum ver na constelação, no movimento em si, quando integra alguém, aquela sensação de um alívio, uma sensação de que expandiu, de que ficou mais leve, porque o peso ou a opressão de excluir alguém deixa de existir e a pessoa se sente mais completa.
E isso é importante de ser visto, por exemplo, quando chega alguém relatando que se sente sempre muito vazio, que nunca tem sentido, que nada tá bom, uma sensação de falta constante. É como se aquela pessoa não tivesse realmente o entusiasmo pela vida. E aí, por quê? O que está faltando? Ou melhor, quem que está faltando no coração dessa pessoa? Quem que devia estar ali ter espaço? Quem que o sistema botou de lado e ficou? O espaço dessa pessoa ficou a falta, ficou o vazio, ficou o buraco, ficou algo ali que é o lugar que tinha alguém que devia ser dedicado, direcionado a essa pessoa, mas que se caiu na exclusão, no esquecimento. Então, quando todos têm lugar, aí sim as pessoas conseguem ter essa sensação. Eu nem diria de total completude, porque isso é um pouquinho, talvez, além das nossas capacidades, mas a sensação de estar inteiro. E inteiro e completo são coisas diferentes. Então, estar inteiro é realmente ter todos os pedacinhos, todas as partes. Meu sistema está inteiro quando todos têm lugar. Eu estou inteira quando todos do meu sistema têm lugar. O estar completo tem um processo interno ainda mais profundo também, do próprio sentido que a pessoa vê na vida, de se colocar na ação, de tomar o seu lugar e ir dali para frente, né, de tomar a vida de uma forma mais ampla. Mas para que isso aconteça, a pessoa antes tem que estar inteira. Ela só tem força para se sentir completo, tomar a vida e ir, e realizar o seu caminho, o seu propósito, e se expressar no mundo verdadeiramente, se primeiro ela está inteira e tem todos no seu lugar. Então, se o sistema dela está inteiro. Os sistemas são totalidades, e as pessoas num sistema de relacionamento só se sentem integradas quando o sistema inteiro está representado nelas. Então, cada um aqui é a representação do sistema como um todo. Eu não represento só quem eu gosto do meu sistema, eu represento o meu sistema, todas as pessoas. E quanto mais tiver espaço para essas pessoas no meu coração, do jeitinho que elas são, mais eu estou inteira, mais aí sim eu posso realmente me sentir integrada e estar na minha própria vida. É um movimento que parece, eu estou fazendo pelos outros. Não, eu estou fazendo pelo todo. Eu estou fazendo pelo todo e, consequentemente, como eu faço parte do todo, eu estou fazendo por mim. Não existe essa distinção nesse aspecto do que é o sistema e do que sou eu. Se eu estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo pelo sistema. Se eu estou fazendo pelo sistema, estou fazendo por mim. Não tem separação. Afinal, se a gente está falando de totalidades, todo mundo está junto ali, não tem como desmembrar e separar uma coisa da outra. Vamos aqui falar então da hierarquia dentro do sistema. Então, o tempo atribui sequência e estrutura ao ser. Nos sistemas de relacionamento, isso significa que quem entra no sistema primeiro tem certa precedência sobre os que entram depois. Os pais entram no relacionamento antes dos filhos, o primogênito antes do segundo filho e assim por diante. Aqui a gente está falando não só da hierarquia dos pais são grandes e os filhos pequenos, a gente está falando aqui justamente da precedência, é pelo tempo, e isso independe da hierarquia de fluxo da vida, de pais para filhos. Então, em qualquer sistema familiar, em qualquer sistema, não só familiar, como numa empresa, por exemplo, a gente tem essa precedência. Então, quem está há muitos e muitos anos dentro de uma empresa, a gente vai falar disso lá na frente, numa outra aula, quem está há muito tempo dentro de uma empresa tem precedência. E às vezes tem aquela pessoa que não é tecnicamente muito capacitada, mas que está na empresa desde que começou a empresa. Então, ela tem precedência praticamente sobre todo mundo. Tipo, é o dono e a primeira pessoa que foi contratada, mas tecnicamente ela não é tão capacitada. Aí a empresa cresceu e se tornou necessário que outras pessoas mais capacitadas também estivessem lá dentro, né? Às vezes um gerente, um coordenador, alguém que está num cargo mais alto. Essa pessoa, na hierarquia de posição dentro da empresa, está numa hierarquia maior. Ela que está mandando lá, né?
está num cargo de liderança. Só que a pessoa que está lá, desde sempre, desde o comecinho da empresa, ela tem esse espaço relacionado à precedência. E se isso não for considerado, se a pessoa que entra depois, porque eu sou um líder lá dentro, eu não vou respeitar a precedência, isso gera um desequilíbrio enorme dentro das empresas. E isso acontece dentro do sistema familiar. Só que na empresa, como tudo é muito mais flexível, fica muito evidente essa questão, né? Porque um entra, um sai, e de repente um líder é substituído, mas aquela pessoa que estava ali desde o começo da empresa e que é só um funcionário, continua lá por 50 anos. Então é muito comum ver isso. E essa sensação, quando a precedência não é reconhecida, de que tem uma grande injustiça, de que aquele moleque que chegou depois está lá em cima e o meu trabalho não é reconhecido, por exemplo. Então, é necessário considerar o tempo que aquela pessoa está envolvida naquele sistema, seja familiar, seja empresa, seja o que for. Quem chegou primeiro tem essa, de certa forma, esse benefício, né? Chegou primeiro, então o privilégio primeiro é de quem chegou. Os mais jovens que agridem a hierarquia do tempo, assumindo as funções e responsabilidades dos mais velhos, muitas vezes reagem, de modo inconsciente, com tendências à autodestruição ou ao fracasso. Uma vez que as violações da ordem de precedência são motivadas pelo amor, os que se enredam nessa dinâmica nunca reconhecem a sua culpa. Então, o jovem chegou, ele não respeitou a hierarquia, ele começou a acumular funções que não eram deles, que não era dele, ele tentou ir para esse espaço de ser maior, de cuidar dos outros como se ele soubesse mais, assumindo a responsabilidade, o lugar de quem é mais velho, já estava ali há mais tempo, e percebe que aqui, de novo, não diz respeito necessariamente à idade da pessoa, e nem à linha de hierarquia na relação de pais e filhos, mas, por exemplo, se você tem ali dentro do sistema familiar uma pessoa, principalmente falando de outros relacionamentos, quando uma pessoa, eu vou dar esse exemplo daqui a pouco porque já interage com dois sistemas, vamos por partes. Então, uma vez que essa violação da precedência, ela acontece, o jovem que tentou fazer aquilo que não lhe cabia, que era grande demais para ele, ele acaba fracassando, porque com o tempo, primeiro, que ele realmente não vai dar conta, segundo, isso instala ali uma grande desordem dessa falta de reconhecimento de quem veio antes. E com isso, é quase como uma autopunição mesmo. Eu vou me destruir inconscientemente, porque eu não dei espaço para quem veio antes. Isso vale para tudo. Imagina dentro de uma profissão, e eu não estou falando de empresa, mas dentro da profissão, é muito comum, né? Você tem uma pessoa que desenvolve uma área ali dentro da profissão, e vem outras pessoas falando, não, isso aí tá errado. E realmente, quem é o pioneiro, vou trazer isso da psicanálise. Quando a gente fala de Freud, muita gente metendo o dedo falando, tá errado, não é assim. E ele mesmo, no final das obras dele, deixa isso aberto, ele sabe que ele não concluiu, e tem muita coisa para ser vista depois dele. Só que quem não consegue honrar isso, se não tiver esse espaço para reconhecer como foi o processo do início, o começo dessa formação, dessa estruturação do que é a psicanálise, como que quem veio depois, inclusive a constelação, porque o Bert Hellinger também bebeu da fonte, se ele não honrar quem veio primeiro, como que ele vai ter força de ir dali para frente? Em vários textos, vocês vão encontrar ele falando, olha, certas terapias ficam limitadas. Isso não significa que não tenha validade, mas significa que elas conseguem até um ponto. Inclusive, não vou lembrar, em algum livro de entrevista, acho que foi na Simetria Oculta do Amor mesmo, que ele fala especificamente da psicanálise. E ele reconhece, ele fala, Freud teve sim um papel muito importante, mas chega um momento que não vai, você precisa olhar para mais coisas dentro do sistema familiar que só a análise não alcança. Esse é o ponto de vista dele. Então, não significa dizer que quem veio antes estava errado, ou então não é assim que se faz. Pelo contrário,
só foi possível ir dali para frente porque alguém começou. Todo o processo de descoberta que veio depois só foi possível porque o Freud deu a cara dele, a tapa, para começar com tudo isso. Negar o trabalho dele significa negar o início do nosso próprio trabalho hoje. E é muito necessário olhar para esse processo, reconhecer, então, que cada um a seu tempo trouxe sua contribuição. E se eu hoje posso dar um passo além, é porque quem veio antes já me trouxe uma bagagem muito grande, que não fui eu que construí, né? Eu só bebi lá atrás e vim desenvolvendo um tiquinho assim depois. Quem veio depois continuou um trabalho, mas um trabalho que já tinha sido iniciado, aquele primeiro movimento, e a gente sabe como esse primeiro movimento é necessário, inclusive para sair da inércia, né? Começar um movimento é sempre muito custoso. E geralmente são essas pessoas que não são reconhecidas nas mais diversas áreas e contextos. Geralmente a gente olha apontando os erros e não reconhecendo a força de quem teve a coragem de começar um movimento. As ordens de precedência no tempo, que sustentam o amor numa família, complicam-se ainda mais quando duas famílias pré-existentes se associam. Se os parceiros trazem filhos de casamentos anteriores para um novo relacionamento, o amor de um pelo outro não tem precedência sobre o amor por esses filhos. E aqui entra aquele exemplo que eu ia falar antes, que quando você tem, então, dentro da família, um novo sistema se formando, então o primeiro relacionamento ele termina e se inicia um novo relacionamento. A gente tem nesse momento uma relação de precedência entre um relacionamento e outro. A gente não está falando só de um sistema, a gente está falando de dois sistemas aqui. Um sistema que teve o relacionamento que foi interrompido ali, e um novo relacionamento, portanto, um novo sistema começando. Só que para esse sistema começar e ter total precedência sobre o anterior, a gente tem a relação de que esse novo sistema ele precisa ter filhos. Então, a gente já viu isso numa aula lá atrás. Se os parceiros se encontram, então, o segundo relacionamento, segundo casamento, e já existe filho do casamento anterior, do primeiro casamento, esse segundo casamento, esse amor, essa união entre o casal, ele não tem precedência, ele não tem força de precedência sobre a relação do pai ou da mãe que já tinham um filho. Então, o filho do primeiro casamento tem precedência sobre o relacionamento no segundo casamento. Isso muda quando o segundo casamento tem também seus filhos, porque o relacionamento atual sempre tem precedência em relação ao anterior, desde que isso se conforme ali seja formada uma família. Então, a família atual tem precedência sobre a anterior, mas tem essa questão do ter o filho. Então, quando a gente tem apenas um relacionamento de casal, o filho do relacionamento anterior tem precedência. Percebe como aqui a gente tem a precedência em relação ao tempo, não só em relação a quanto tempo a pessoa está no sistema, como é o caso aqui, né? O filho estava no sistema antes, mas também a gente tem a relação de quem é mais atual, e a gente vai falar disso. Precedência entre irmãos, isso é um tema muito importante, muito comum, muito falado, né? Que a gente vê nas dinâmicas familiares. Quem veio antes deve dar aos que vieram depois, e quem vem depois deve tomar dos que vieram antes. Quem dá, já recebeu antes, e quem recebe, também precisa dar depois. Por essa razão, o primeiro filho dá ao segundo e ao terceiro. O segundo recebe do primeiro e dá ao segundo, e dá ao terceiro. E o terceiro recebe do primeiro e do segundo. O filho mais velho dá mais e o mais novo recebe mais. Em compensação, o mais novo frequentemente cuida dos pais quando envelhece. Aqui, então, a gente tem aquela relação de precedência, a importância de reconhecer porque cada irmão tem lá o seu númerozinho, né, dentro do sistema, quem veio primeiro, quem veio depois. Por quê? Quem veio antes dá mais. E aqui a gente tem algumas considerações sobre esses irmãos. Então, considerando 3 filhos. O primeiro é aquele filho que inaugura com os pais o que é ser pai e mãe.
aquele casal não sabe ainda do que é essa experiência de ser pai e mãe. Eles não sabem como lidar com isso, eles não têm ideia do que é. Eles sabem, não, né, já viu na vida dos outros, mas nunca viveu. Então, esse primeiro filho é aquele que inaugura, inicia essa relação em que o casal deixa de ser apenas um casal, e ali se torna um núcleo familiar e aquele casal se torna pai e mãe. Beleza, então, num primeiro momento tem toda essa transformação, que também é super confusa para os pais, né, eles têm que aprender o que é essa nova experiência, e aquele filho, aquele bebê, ele recebe toda a atenção, todo o cuidado, todo o carinho, inclusive, muitas vezes, esse excesso de zelo, justamente porque os pais ainda não sabem muito bem o que fazer. Então, tem um certo medo, um certo cuidado a mais ali. Bom, passou um tempo, veio o segundo filho. O segundo filho, naquele momento, os pais já eram pais. Eles já tinham tido uma primeira experiência. Eles já sabiam mais ou menos o que esperar, por mais que cada gestação seja única, cada filho seja único, eles já tinham a experiência do que é ser grande em relação aos filhos. Então, eles já estavam ali no papel de ser grande, já tinha um pequeno, então agora vem o segundo pequeno. Para esse primeiro filho, ele perde a posição de filho único. Então, aqui já tem uma questão importante. O filho mais velho, em algum momento, perdeu a posição de filho único. Perdeu o privilégio de estar ali e ter tudo ali para ele, né? Ter toda a atenção para ele, ter todo o cuidado para ele. Em algum momento, ele começa a ter que dividir esse cuidado, primeiro com uma barriga, né? Quando a mãe já está ali no final da gestação e já tem mais cuidado, e a barriga incomoda, e às vezes não dá para pegar no colo e tudo mais. E depois vem um bebezinho, e ele tem que aprender a lidar, então, com aquele irmão. Isso, por um lado, gera uma sensação muito desgastante, porque já não é mais a vida como era e nunca mais vai ser, ele já não tem a mesma atenção, então ele tem que aprender a conviver com esse irmão. Ao mesmo tempo, tem uma relação dupla ali, porque ele também passa a amar aquele irmão. Aquela coisa típica que a gente vê entre irmãos, né? Briga, 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 e é insuportável entre os dois, mas ninguém pode falar. Não vem ninguém de fora, não, que um entra na defesa do outro. Então, entre eles tem uma dinâmica ali de competição, de, poxa, eu perdi a atenção, e a atenção está para outro irmão, e tudo isso, mas ao mesmo tempo tem um vínculo de amor muito forte, um protege o outro, geralmente em relação às outras pessoas. O mais velho, então, ele acaba indo para esse lugar do mais velho, se tornando a referência. Ele veio primeiro, ele tem precedência em relação ao tempo, ele está ali, ele meio que já sabe como as coisas funcionam, tudo isso inconsciente, a gente está falando de uma criança, às vezes de um bebê, né? Mas ele já veio ali, ele chegou primeiro, ele é o mais velho, ele é aquele que vai ouvir o mas você já está grandinho, o teu irmão precisa de mais cuidado e tudo mais. E ele vai ser o primeiro em todas as fases da vida. Ele vai ser o primeiro que passa ali pelos desafios de testar os pais no início da infância, quando sai da fase de bebê, né, que vai para aquele estágio em que as crianças começam a desafiar alguns limites. Ele vai desafiar primeiro. Quando chega na adolescência, que vai para o mundo e desafia ainda mais os pais, e que começa a comparar e a olhar para o sistema de um jeito diferente, ele vai fazer isso primeiro. Então, ele vai abrindo caminho para o irmão que vem depois. E ele é também a régua. Então, tá bom, poxa, né, no meu caso, eu tenho minha irmã médica, poxa, ela fez medicina, pô, levou a régua lá em cima, né, e agora, o que eu faço com isso? Então, tem também essa referência do até onde o irmão mais velho chegou, onde ele conseguiu ir, poxa, se ele que foi o primeiro, e que passou por tudo que passou, por ser o primeiro, tá lá, caramba, então, peraí, deixa eu correr também. Tem, sim, essa referência, né, do ser a régua, do ser aquele que vai na frente, abrindo caminho para os irmãos que vêm depois. Bom, aí a gente tem o do meio, que nesse momento, né, o segundo filho, que nesse momento é o mais novo, e que, então, ele está na posição de caçula ali, recebendo os mimos, os cuidados, os carinhos. Tá bom. Se esse casal tem mais um filho, o terceiro filho, então, o mais novo se torna filho do meio.
Filho do meio é aquele que não é referência, que não foi o primeiro, que não foi filho único, que não... nada. E ele perdeu a referência ainda de ser o mais novo. Então, o filho do meio é aquele que está ali, né? Tanto que a gente tem um cuidado muito grande com o primeiro, com o último, e aí tem uma galera, às vezes, no meio do caminho, né? Uma família com 10 irmãos. A gente sempre olha primeiro para quem está ali, como primeiro, para quem está lá no finalzinho, como último. Por quê? Porque no meio é essa sequência de, ok, sou mais novo, de repente, não, sou do meio, sou mais novo, sou do meio. E fica filho após outro nessa ordem, nessa questão. Mas o que gera um maior impacto é considerar o primeiro, considerar quem veio antes, considerar quem verdadeiramente ocupa esse lugar de estar à frente de todos os outros. Inclusive aqueles bebês que não tiveram o direito a nascer ou que nasceram e tiveram um período muito curto de vida. Esse impacto é muito grande quando um irmão assume o papel de mais velho, sendo que não é, assume o papel dessa referência de ser aquele primeiro filho, aquele que trouxe toda essa carga de transformar o casal em pai e mãe, mas não foi ele, né? O irmão, então, do meio, ele perde a posição de mais novo, e o mais novo nasce, então, recebendo já todo o amor, atenção, carinho, competição, tudo, dos dois irmãos mais velhos. Então, quem nasceu depois recebe mais amor, recebe mais cuidado, recebe mais de tudo, porque recebe não só dos pais, mas também dos irmãos. Recebeu mais, beleza. Os irmãos cresceram, e ele vai, né, sempre lá, o último, então, às vezes, um irmão já está lá na faculdade, ele ainda está lá, ainda muito novo, ainda dentro de casa. Ok, esse filho mais novo, como ele recebe mais, e geralmente pega uma fase da vida dos pais, geralmente não, né, mas muitas vezes, que os pais já estão mais estáveis, e que eles também já sabem mais da vida, que já estão num momento diferente do que foi o primeiro filho, e recebeu esse amor também dos irmãos, geralmente é o filho que fica na casa por mais tempo e é aquele que cuida dos pais quando eles envelhecem. Por quê? Ele sente essa dívida, ele sente que ele recebeu mais do que os outros. Os outros irmãos foram, viveram, fizeram, eles tiveram menos. Agora, aquele irmão que é o mais novo, ele recebeu o amor dos irmãos, ele recebeu, às vezes, um momento de vida mais estável, então ele sente que ele deve, geralmente acaba ficando para cuidar dos pais quando envelhece. Ordem e precedência entre diferentes sistemas. Aqui a gente está falando quando tem um sistema, que foi a família anterior, a primeira família, e então a família atual. É quando a gente tem esse encontro, então, com uma nova família. A ordem de precedência entre dois sistemas de relacionamento é diferente da ordem de precedência dentro de um sistema, de um único sistema de relacionamento. Aqui o sistema novo tem prioridade sobre o antigo. Quando, por exemplo, o casal forma uma família, esse novo sistema se sobrepõe às famílias de origem, assim como o segundo casamento se sobrepõe ao primeiro. Primeiro ponto aqui, quando você tem, então, um casal, ele se sobrepõe à família de origem. Isso é muito importante, porque muitas vezes um casal se casa, mas continua conectado com a família de origem. Então, peraí, quando eu estou na minha casa, vivendo o meu casamento, construindo ali a minha família, a família de origem, vou botar entre aspas, tá? Virou parente. A minha família é esse micronúcleo que eu estou fazendo, que eu estou construindo daqui para frente. Pai e mãe é importante, recebe a vida através deles e tem a hierarquia, mas espera aí, a partir de agora, o que eu tenho que cuidar? Para onde eu tenho que olhar? Quem que eu tenho que me preocupar, manter, a quem eu preciso recorrer e socorrer quando for necessário? A minha família, o meu núcleo, aquilo que eu estou gerando ali, e não mais a família de origem. Então, a partir do momento que o casal está junto, que tem esse casamento, uma nova família se forma, e a partir daí é essa família que se sobrepõe à anterior. Então, esquece o cuidar da família de origem, esquece o ter que responder à família de origem, esquece o ter que agir da mesma forma que a família de origem agia, até porque cada um tem a sua família de origem, né? E dá conflito se você tentar seguir à risca o que a sua família quer, porque ele também vai seguir o que a família dele quer,
e não vai funcionar. Então, cada um tem que trazer o que é de si, o que tem de si, e cuidar dessa nova família que nasce. Desse lugar, a família de origem precisou de ajuda, então os pais precisaram de ajuda, vai ajudar enquanto filho. Lembra? Um adulto ajudando outro adulto. Um adulto que tem a própria família, que vai cuidar da própria família, estica a mão lá, dá uma ajudazinha e volta para cá. Porque o papel é cuidar dessa família. Aquele papo de, mas lá em casa era assim, então tem que ser... Não, não era assim, não tem que ser assim. Agora é a sua forma. Sabe aquela liberdade que a gente quer na adolescência para fazer a coisa do meu jeito? Pois é quando casa que tem esse lugar. A partir de agora a família é minha. E vai ser do jeito que essa família que está sendo construída determinar. E não do jeito da família de origem. Para isso é importante considerar que a família de origem não tem que saber de tudo que acontece na família que foi criada ali. Ela não tem que saber como é que está o relacionamento, o convívio, o que vocês fazem, deixam de fazer, como é que está financeiramente, não tem que saber nada. Isso diz respeito ao casal e essa nova família que está se formando ali. Aí, aqui, ainda com relação à precedência do mais novo, né, do sistema atual ter precedência sobre o anterior, o segundo casamento se sobrepõe ao primeiro. A gente está falando aqui de casamento. Então, se teve um casamento aqui, terminou, separou, esse segundo casamento tem precedência. Esquece ex. Ex ficou lá no passado também. Faz parte, faz parte. Tem que ter lugar no coração? Tem que ter lugar no coração. Mudou, alterou a vida, alterou o sistema, sim, foi um encontro importante, essa pessoa precisa ter lugar, mas acabou, e é o relacionamento atual que se sobrepõe. Então, o segundo casamento se sobrepõe ao primeiro. Porque senão, imagina, ex falou e a pessoa já está lá correndo para fazer, para viver, para cuidar, para... Não, né? Então, quem tem precedência é o segundo casamento. Lembrando daquela questão em relação aos filhos que eu falei antes. Se tem filho, o filho do primeiro casamento sobrepõe o segundo casamento. Se o amor de um casal jovem por seus pais continua a impor-se a seu amor mútuo, ocorre distúrbios na ordem de precedência, que tem de ser preservada caso esse relacionamento deva sobreviver. Aqui a gente tem, então, um casal de jovens que casa, constrói seu núcleo familiar e que continua a nutrir essa relação direta com o sistema de precedência. Então, fica ali aquela coisa do o meu sistema é melhor, é assim que faz, é a minha família e a sua família. Sabe aquela coisa bem briga de casa assim? A minha família não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque a sua família não sei o que. Não, a família agora é o casal. E é necessário ter consciência disso, porque senão volta essa defesa, esse olhar para trás lá do sistema de origem. Isso não funciona porque a família de hoje tem precedência. Então, é esse casal que tem precedência em relação à família de origem, seja de qual for. Cada um precisa reconhecer que a família do parceiro, embora diferente, vale tanto quanto a sua. Quando o casal, aqui a gente está falando de sistemas diferentes, né? Então, quando o casal provém de culturas ou de religiões diferentes, cada um precisa reconhecer que a cultura ou religião do parceiro, apesar de ser diferente, tem o mesmo valor que a sua. Isso, porém, eles não conseguem com boa consciência, pois ao ouvir a própria consciência, cada um teme que, se reconhecer essa igualdade, deixará de pertencer à família de origem. Assim, o progresso e a paz na nova família só são alcançados quando cada um abre mão parcialmente da sua boa consciência e está disposto a assumir o sentimento de culpa. Quem não consegue tornar-se culpado nesse sentido, permanece para sempre uma criança. Então, é necessário viver essa sensação de culpa e abandonar o padrão que vem do próprio sistema, abrir mão disso, para conseguir conciliar com o sistema do outro. É necessário olhar para o outro com respeito e reconhecer que, sim, a cultura, a religião, os hábitos, os padrões, toda a bagunça sistêmica, todos os emaranhados do outro, inclusive as dores do outro, têm o mesmo valor
o mesmo peso, a mesma importância que tudo isso relacionado ao meu sistema. E claro que quanto mais diferente um sistema do outro, né, uma cultura ou uma religião, que são pontos que pegam muito, né, principalmente a religião, que pega muito forte, quanto mais diferente ali, mais má consciência, mais culpa. Imagina numa religião, se um acredita numa coisa, o outro acredita em outra, e quando a gente fala de religião, a gente está falando de algo que vai além dessa vida, inclusive. Imagina como se cria filho a partir daí. Poxa, eu crio com essa crença, meu marido tem aquela, e essa criança vai ser direcionada por qual dessas crenças? Então, isso é algo muito pesado, muito importante, que deve ser considerado, porque tem que ter o respeito pelo outro, não só na relação entre o casal, mas pensando em como esse casal vai criar o filho, se tiverem filho, porque ali a gente tem um impacto direto de dois sistemas, de duas histórias, e que às vezes, inclusive, são inimigas. A gente entra naquela coisa shakespeariana, né? O quanto duas famílias inimigas, duas culturas que, de repente, de dois países que viveram em guerra, e aí um casal se forma, e aí? Como é que você diz para o teu filho essa história? Como você conta a história do seu sistema para o seu filho? Estava tendo uma guerra ali dos antepassados, e por mais que a geração atual não viva isso, tem aquela marca. Sempre vai ter um lado que vai achar que foi injustiçado pelo outro. Como que vai relacionar isso? Como vai relevar isso? Como vai mostrar isso para o filho? É necessário ter essa capacidade de respeitar, e esse respeito vai obrigatoriamente gerar uma má consciência. Por quê? Quando você respeita que o do outro tem o mesmo valor, é como dizer para o teu sistema, então eu estou indo contra, eu estou indo no diferente, eu estou passando a linha daquilo que era aceitável para vocês, eu estou indo para o outro lado. E é quase como a sensação de uma traição. E por isso que sim, vem com a sensação de culpa. Respeitar o outro gera culpa. As segundas parcerias apresentam complicações especiais. Então, aqui falando de relacionamento. O segundo sistema tende a impor-se ao primeiro para que a nova família logre êxito. Entretanto, se um dos parceiros traz um filho do relacionamento anterior, o amor por ele deverá impor-se ao vínculo com o novo parceiro. Os casais se defrontam com problemas quando o novo parceiro exige precedência sobre o filho do relacionamento anterior, ou quando pleiteia da criança o amor que pertence ao pai natural dela. Então, aqui a gente tem não só a questão de competir o amor do parceiro, mas também de competir o amor da criança com os pais. Para quem é madrasta, sempre lembrar, aquela criança tem mãe. Para quem é padrasto, sempre lembrar, aquela criança tem pai. E são os únicos pais certos para ela. Então, mesmo quando não tem mais contato, e o pai ou a mãe abandonou, e aí criou essa criança como se fosse desse segundo casamento, mas não, né? Aquela criança tem pai e mãe, e esse lugar precisa ser respeitado. Isso não diminui absolutamente nada o amor da pessoa que está ali criando, né? Da madrasta ou do padrasto. Pelo contrário, é uma pessoa que não tinha dever nenhum e que, por amor, então, por amor ao companheiro, à companheira e por amor à criança, decidiu doar a sua vida, se dedicar àquela criança. Sendo que não era a obrigação, não era sequer o vínculo através do sistema, não era nada. Foi uma escolha realmente de se doar e de doar este amor. Então, isso vale pelo reconhecimento dos dois lados. Para aquelas pessoas que têm ali padrasto e madrasta, e às vezes, mas se eu considerar meu pai ou minha mãe biológica, eu vou estar, de certa forma, não reconhecendo o amor que veio deles. Pelo contrário, reconhece ainda mais profundamente. Reconhece que aquele que não tinha o dever te deu algo muito grande. E isso só é possível de ser reconhecido se você reconhece também, eu tenho pai, tenho mãe. E o inverso, né? Para quem ocupa esse lugar da madrasta, do padrasto, entender que sim, eu estou doando porque sou grande, no sentido de adulto, né? Porque eu quero, porque eu estou participando disso de forma voluntária e consciente.
mas esse não é meu lugar, nem de pai, nem de mãe. Eu estou fazendo ali, inclusive reconhecendo essa precedência de quem veio antes e reconhecendo que eu só estou ali também porque tudo o que aconteceu antes foi como foi. A história não seria essa, eu não estaria dentro daquele relacionamento, daquela família, se quem veio antes não tivesse vindo. Porque tudo aconteceu e esse encontro hoje só foi possível porque tudo aconteceu da forma que aconteceu anteriormente também. Se na vigência de um relacionamento a pessoa tem um filho com um estranho, a parceria quase sempre já chegou ao fim. Isso significa que se a mulher tiver um filho com outro homem, na vigência do seu casamento, formará com ele um novo sistema. Pela regra, ela deveria abandonar a primeira família e ir para junto do novo parceiro. Se preferir ficar com o marido, o único lugar seguro para o filho adulterino, então para o filho que ela teve fora do casamento, será junto ao pai natural. E olhando o outro lado, a precedência do novo sistema sobre o anterior exige também do homem que tiver filho com outra mulher, durante a vigência do casamento, o abandono da família e a união com a nova mulher e o filho. Não obstante, terá de continuar sustentando a primeira esposa e os filhos desse relacionamento. Em situações como essa, os primeiros parceiros e filhos pagam um preço muito alto, mas a experiência... Ficou faltando uma parte aqui. A experiência mostra que essa é a melhor solução. Apesar do preço muito alto, é praticamente a única solução possível. Porque qualquer outra coisa, justamente como o preço foi muito alto, e como já houve, primeiro, a traição, e se tem traição é porque aquele relacionamento já estava com um vínculo mais fraco, um dos dois já tinha saído ali do relacionamento inconscientemente, então estava no convívio, mas... de alma já não estava mais lá. Segundo, teve um filho em outro relacionamento. Isso significa que um novo sistema já foi formado. Se você não dá precedência a esse atual sistema, digamos assim, você está continuando num sistema anterior, sendo que tem um sistema vivo aqui formado. E isso é um preço alto demais para todo mundo pagar. Isso é um preço alto demais para o novo sistema que não é olhado. Isso é um preço alto demais para um sistema que já acabou, mas que o convívio está sendo forçado, que está sendo imposto que se continue algo que já tinha terminado. Então, a única saída, e, de novo, não é sem consequência, não é simples, é um preço muito alto a pagar, principalmente para quem ficou ali do relacionamento, né, e vê tudo acontecendo ao mesmo tempo, a traição, o filho com outra pessoa, perder aquela pessoa, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E só que qualquer outra coisa diferente disso, o que aconteceu já aconteceu. Esse novo sistema já existe. A diferença é tentar segurar e manter algo que já não tem mais espaço e lugar. Aqui a gente vai falar, então, sobre as limitações do tempo, falando em relação ao passado. Então, embora seja necessário que todos os membros de uma família tenham seus lugares e sejam restaurados, então que todos voltem para o seu lugar, a família pode esquecer o passado no devido tempo. Por isso que a gente não fica buscando lá, tataravô de não sei onde que veio, de não sei o quê. Não, deixa o passado no passado. A gente devolve cada um no seu lugar, cada coisa a seu tempo. E o que está próximo a mim, eu tenho que lidar. Quanto mais distante, menos eu tenho que lidar. Por isso que no movimento, na constelação, muitas vezes a gente entrega para os pais ou para os avós, diz, toma, deixo com você o que é seu, eu sigo a minha vida. Eu sei que isso aconteceu, que começou muito antes, que algumas coisas a gente consegue perceber, então eu deixo cada coisa no seu tempo. E aí tem esse movimento, então, de quem veio antes, entregar para quem veio antes ainda. Então, entrega para trás, entrega nesse movimento de que cada um receba o que é seu a seu tempo. E o passado fica no passado. Não nos cabe, não nos importa, não nos interessa sequer saber o que era. Ah, mas o que aconteceu? Não sei. Mas tem algo de pesado que vem até os dias de hoje. Então, eu devolvo para a origem e eu deixo, sem curiosidade, sem ficar desvendando a vida dos outros. Eu deixo cada coisa a seu tempo. Há no seio das famílias forte tendência a apegar-se a coisas do passado.
lembranças de experiências boas e más. Quando os membros se agarram a algo que deveriam esquecer, o passado escraviza-os e continua a imiscuir-se negativamente no presente. Uma vez que o velho não pode fenecer, o novo encontra dificuldade em firmar-se. Então, sempre é um ciclo de dar espaço. Se uma planta não chega no final, não morre, e dá espaço para outra planta, a floresta não consegue se desenvolver. Então, você precisa, até mesmo em processo de reflorestamento, isso é muito real, né? Você tem primeiro um tipo específico de mata para começar esse reflorestamento. Essas árvores, com o tempo, elas vão dar lugar para as árvores que são realmente daquela flora, daquele local. Então, você tem um movimento de quem vem primeiro, deixa ali o que precisa, acabou seu tempo, então ele morre, como todos, deixa a sua história, a sua contribuição no seu tempo, para que o novo possa vir. É sempre cíclico. As estações do ano, elas precisam passar para que a outra estação chegue. É necessário largar cada coisa no devido momento. E, inclusive, é necessário, imprescindível, deixar para trás os nossos antepassados, deixar o velho da nossa família, deixar aquilo que não serve mais e seguir em frente. Novamente, deixar cada coisa a seu tempo. Por isso que não adianta ficar revivendo, ficar apegado, nem a nostalgia da infância, e muito menos ao que os meus bisavós sofreram porque teve na guerra, porque teve escravidão, porque teve uma luta e porque teve uma praga, uma doença. Todos sofrem. E algumas gerações realmente sofrem muito por questões que aconteciam no mundo naquele momento. Eu não posso passar o resto da vida relembrando a dor dos meus antepassados, porque isso só me prende na história e no destino deles e me impede de seguir com a minha própria vida, me impede de ir além e, consequentemente, significa que tudo que eles viveram não teve fundamento nenhum, porque eu não consegui ir além. Se eles passaram pelo que eles passaram, para que eu hoje consiga honrar e agradecer e ir além, aí sim a vida deles vai ter valido a pena. Senão todo sofrimento foi em vão, porque eu tô aqui sofrendo de novo pela mesma coisa. Então deixa o passado no passado para conseguir seguir em frente. É bom esquecer, aqui são umas frases que eu peguei que eu acho legal para confirmar tudo isso, né? É bom esquecer o que passou e deixar que o futuro venha como vier. Os membros da família nascem e morrem, e agarrar-se ao que foi bom ou mal inibe o fluxo natural da vida. Assim como o apego ao passado, a tentativa de controlar o futuro limita a liberdade. Essa frase é muito importante, porque da mesma forma que eu não devo me apegar ao passado, eu também não posso ficar apegada ao que vai vir a ser, como as coisas vão ser. A gente não tem controle, e a gente não tem sequer a capacidade de prever. O ser humano é péssimo para prever o futuro. Então a gente não consegue. A gente não tem todas as variáveis, a gente não sabe do outro, a gente não sabe nem da gente. Então deixar de viver, se limitar com medo do que vem, acaba limitando a liberdade e acaba, de novo, deixando de honrar quem viveu tudo que viveu, para que eu pudesse sim me arriscar para fazer diferente e ir além do que o meu sistema foi. Vamos lá. Como é que vocês estão? Tá todo mundo vivo, respirando? Sim. Muito bom. E aí? Dúvidas, considerações, apreensões? Muito bom. Fiquei preocupada, porque eu tô excluindo um pessoal aí da família. Ixi. Inclui pai e mãe vá lá, né? Mas a parentalhada toda lascou, né? Putz, Muita gente. Pode colocar esse povo de volta aí. pois é. Não, Por eu falo por experiência própria, eu já contei minha história. Até então eu achava que não fazia bem para mim, agora eu tô começando a pensar se eu excluo.
Mas não é conviver, esse é o Sim. ponto. E é muito sutil. E isso eu acho que é o grande pulo quando a gente consegue sair da mente e realmente ir para o campo. Mentalmente tá, então eu não gosto de conviver, isso é ranço meu, eu tenho que lidar com meu ranço, eu tenho que ir lá, passar a ceia de Natal junto e me ferrar. Não adiantou nada, porque a energia continua a mesma. É olhar e falar, tudo bem, inclusive eu posso nunca mais olhar na cara, desde que esteja tudo bem aqui dentro. O grande salto é a gente conseguir fazer isso. Porque geralmente quando eu não quero olhar na cara é porque não é por um autorrespeito, é por ranço mesmo. Então tem que transformar essa vontade de socar o coleguinha num autorrespeito. Eu não sou obrigada, então não vou me expor a isso, mas tudo bem ele ser como ele é. E se por acaso encontrar a pessoa, tá bom também. Sabe? É um não dar bola, é um meio que desligar. Fácil. É facinho. Você dorme e acorda assim. Não, mas quando você muda, é como você falou, Pri, quando você muda, quando essa chave vira, é muito interessante. Porque, tipo assim, vamos dizer, né? Vamos colocar entre ontem e hoje, vai. Ontem aquilo te incomodava num nível, e aí hoje você olha para isso e fala, não, tudo bem, é isso mesmo, são da família, fazem parte, e é isso, não tem que negar, não tem que procurar defeito aí. Isso é o certo, eles são da família e pronto. Sim. E é muito interessante, eu falo, porque assim, quando eu descobri que eu estava negando, primeiro eu neguei, mais ainda. Que eu falei, não quero saber, essas pessoas não fazem parte. E aí, quando eu olhei para isso, eu me peguei assim, numa conversa de família, meu irmão falando, é sua tia. E eu falei, sim, ela é minha tia, sim. E aí, pronto, foi uma virada assim, automática, que realmente, independente de como ela age, como ela deixou de agir, ela faz parte da família e pronto. Sim. E é muito interessante. Recomendo para quem tiver. Recomendo. Mas é bem isso, né? Conseguir olhar e falar, tá bom. Mas você vai lá, não vou. Mas faz parte, tá tudo bem. Eu tenho um primo que, na verdade, agora faz tempo que eu não tenho notícia dele, nem sei como é que ele tá, mas que usou droga a vida inteira e era filho do meu tio também alcoólatra, então tinha essa tendência a ser o excluído da família. Tanto que eu passei anos sem ter notícia, não por nada, é porque não tinha convívio mesmo. E de uns tempos pra cá, eu até vi ele, tem acho que uns 2 anos, tipo ontem, né, tem 2 anos. Mas foi interessante de olhar para ele com essa consciência e falar, nossa, que curioso, né, a pessoa problema aí, né, da família nesse sentido, hoje precisando de transplante de fígado e tá lá, sobrevivendo do jeito dele, e olhar para essa pessoa e falar, ok, é meu primo. E aí você olha pra cara dele, tipo, o jeitinho, é igualzinho, meu tio, igual. Eu olhei e falei, cara, meu tio, que morreu, eu era criança, mas daí veio a lembrança, assim. Falei, nossa, que interessante. Beleza, faz parte. É a pessoa que eu vou conviver, que eu vou ver todo dia? Não, vai não encrenca do nada. Mas faz parte. E tudo bem, sabe? Eu não tenho... Inclusive, se eu encontrar num lugar e tiver mais gente, eu vou apresentar como primo numa boa. Não é motivo de vergonha. Não, ele só fez escolhas muito diferentes. E tá tudo bem. Então, conseguir para esse espaço, só que nesse caso especificamente, eu não tive nada muito pessoal, ele nunca fez nada diretamente comigo, né? Agora, quando começa a esbarrar nessas questões pessoais, é entender que temos todas as diferenças do mundo, eu não vou dar espaço para essa pessoa continuar sapateando em cima de mim. Mas mesmo assim, ela sendo ela, então deixa eu escolher usar droga, aquela pessoa escolheu ser extremamente filha da puta. Não importa, é ela, e tá tudo bem. É conseguir ir para esse espaço do tá tudo bem. E não significa conviver, então é a linha. E às vezes a gente foge justamente nesse ponto. Então, eu não vou conviver porque é mais fácil. Inclusive, até gravei um Rios outro dia falando sobre isso. É mais fácil tomar as pessoas do sistema quando eles já não estão mais aqui. Porque não tem chance da pessoa fazer alguma coisa hoje que vai aumentar a minha dor. Eu preciso lidar com o passado, mas aí é tudo aqui dentro.
Agora, eu fico lidando com o passado que está aqui dentro, mas a pessoa está aqui na minha frente fazendo uma lista nova de aprontando as dela ali, eu tenho que ficar atualizando isso aqui o tempo inteiro, dá muito mais trabalho, né? É fácil tomar quando o processo é interno. Agora, quando tá ali na tua frente, é intenso pra caramba. Conseguir essa linha do eu me respeito e coloco os meus limites, versus, mesmo assim, essa pessoa tem o direito a pertencer e ela tem o lugar dela e eu não tenho o direito de julgar isso. É bem mais desafiador. E aí? Muito bem, aprendendo a ver com outras lentes. Uau! Não é bem isso? É bem isso. E é engraçado, né? Porque quando a gente traz mesmo essa analogia, tipo, reunião de família, tá, agora eu vou pôr a lente da constelação, vamos lá, vou praticar. Não, é muito legal, porque daí você meio que sai, você tem esse distanciamento, né? Então eu tô olhando para minha família pela teoria, não é pessoal, não é meu. Mas isso vai ajudando a encaixar muita coisa, bem legal. Então, vai conscientemente, beleza, óculos de constelação. É certo. E para mim, Pri, uma frase que tem feito muito sentido é toda vez que eu vejo essas coisas que eu fico me questionando, tipo, meu Deus, lá vai a pessoa fazer merda de novo. Cada um dá o que tem. E, tipo, isso tá muito presente na minha cabeça quase que 24 horas. Sabe assim, uma frase simples. E tipo, como que eu não percebi isso antes? E é isso. Qualquer merda aos meus olhos que as pessoas façam, é só olhar para ela e pensar isso. Cada um dá o que tem, porque é isso mesmo, né? E até me perdoar por estar julgando aquilo como errado. Como é que o povo fala? A boca fala que o coração está cheio, né? Eu não posso dar o que eu não tenho, o que eu não vivo, o que eu não sou. E que legal conseguir não julgar, porque daí isso começa a mostrar que quando eu julgava também era só o que eu tinha. E aí, se hoje eu consigo não julgar, tipo, nossa... Já estou filtrando, já estou... a minha responsabilidade, que é o meu processo, eu estou fazendo. Outro é problema dele. Estou aplicando em mim, na minha vida. Eu ouvi uma frase hoje que eu achei incrível, que ele falando sobre negócio, né? O cara falando que o negócio crescendo e tal, e que a gente tem que saber o momento de parar de crescer. Porque a gente não está na vida para crescer, a gente está na vida para evoluir. E, cara, isso é sensacional. Uau! Porque o quantas vezes a gente quer crescer muito no trabalho, então resolver todas as questões de tudo, salvar o outro, ter mais dinheiro, fazer pelo mundo. E a vida passa. E rápido, né? Não dá tempo, não dá tempo. Não dá. E esquecer o básico, o que você fez para evoluir mesmo? Pokémonzinho, sabe? Vamos evoluir, porque é o próximo. Eu corri tanto que não deu tempo. Não deu tempo de evoluir. E geralmente é o que a gente vê, né? Gente, uau! Agora, se eu evoluo, inclusive o que eu entrego vai ser mais verdadeiro, vai ser mais profundo, vai ser mais compatível, vai ser mais tudo que a gente já sabe. Uau! Nossa, eu vou dormir com essa hoje. Ela me pegou muito, eu fiquei olhando e falei, nossa. Verdade. Uau. Parar de crescer para evoluir. Nossa. Em tudo na vida, né? O quanto a gente começa a qualquer área. Dá para se distrair com isso em qualquer área. Dá. Aí vai, cresce, faz, acontece. E aí? O que foi? Como é que foi dentro? E o processo? Você tá uma pessoa melhor? Não, eu fiz mais. Só. Uau. E eu vou te falar, esse negócio de evoluir aí é interessantíssimo. Porque eu fico me analisando muito, né? E aí eu fico vendo essas questões também de como era a família do meu pai e como eu era na adolescência, então, nossa, sem condição. Eu entendo. E aí eu olho para a Leila hoje e falo, caraca, tipo... E olha que eu sei que tem muita coisa aqui, muita coisa para melhorar, mas, tipo, eu já acho legal reconhecer e saber também que precisa melhorar, mas, tipo assim, eu fico feliz de ter me dado oportunidade de mudar. E sem vergonha, porque, assim, também, se você for olhar,
você ter que admitir que você não era uma pessoa legal e que você precisa mudar, isso também já é, assim, um desprendimento muito grande. Sim. Mexe umas coisinhas aqui. Sim. Ainda mais a pessoa que eu era muito, tipo, de que eu faço e aconteça. Sou foda pra caralho. Então já daí já é muito complicado, mas... Não, eu fico imaginando a minha adolescente olhando pra mim hoje, pensando, ai, frouxa. Não, sim, é isso. É isso. Ai, gente. E aí eu fico olhando a minha velha lá, daqui a 30 anos, olhando pra mim, pensando, pô, meu, larga a mão disso aí tudo, ainda tem tanta coisa. Para! Tem tanta coisa ainda. Ainda tá se importando com bobagem, para! Uau. E que bom, né? Que bom. Uau. Bora fazer uma pausa? Bora. Então, beleza, deixa eu ver. 15 para as 9? Voltar às 9, tá bom? Beleza. Tá bom. Então, beleza. Até já. Até já.